A história que você irá escutar é maravilhosa. Por gentileza, se inscreva no canal caso goste da história e comente de que localização você assiste este vídeo. Obrigado por nos assistir. O grito cortou o silêncio do corredor como uma lâmina. Eline Nunes largou o pano no chão, o coração acelerado. Era uma criança chorando. O som vinha do quarto do Miguel. Então ela ouviu outra voz grave, furiosa. Para de ser chorão! Ela correu. Seus pés descalços mal faziam barulho no mármore frio. Abriu a porta sem bater. A cena congelou sua respiração. Sônia Mesquita estava segurando Miguel pelo braço. Os dedos cravados na pele fina do menino de 5 anos, como garras. Miguel tentava se soltar, o rostinho vermelho de tanto chorar. Você é um moleque mimado, Sônia rosnou. Então levantou a mão livre. O movimento foi rápido, violento. O beliscão arrancou um grito de dor do menino. A marca ficou vermelha instantaneamente. Solta esse menino agora. A voz de Eline saiu mais firme do que ela se sentia. Sônia se virou como uma serpente prestes a atacar. Você não manda em nada aqui. Sai do quarto. Eu não vou sair. Solta ele. O tempo pareceu parar. Eline atravessou o quarto em 2 passos e puxou Miguel para trás dela. Colocou o próprio corpo como escudo entre o menino e aquela mulher. Miguel se agarrou na perna dela, o corpo inteiro tremendo como folha ao vento. Sônia pegou a bolsa, os olhos faiscando de ódio. Você vai se arrepender disso. Quando o pai dele chegar, ele vai te mandar embora. Pode mandar, mas você não encosta mais nele. A porta bateu com tanta força que os quadros na parede tremeram. O silêncio que veio depois era pesado, sufocante. Eline respirou fundo, sentindo o cheiro de medo na sala, e olhou para baixo. Miguel ainda estava agarrado nela, o rostinho molhado de lágrimas, os olhos enormes cheios de terror. Ei, ela já foi embora, tá? Ela se ajoelhou devagar. Viu a marca dos dedos de Sônia no bracinho dele, vermelha, inchada. Quando levantou a manga da camisa, seu estômago revirou. Hematomas roxos, alguns velhos já amarelados nas bordas. Tinha marcas por todo o braço. Não foi a primeira vez. Uma onda de raiva quente subiu pelo peito de Eline, mas ela respirou fundo. Precisava ficar calma. Por ele. Miguel, a tia Sônia faz isso sempre. O menino fez que sim com a cabeça, o movimento pequeno e envergonhado. Por que você não contou? A voz dele saiu tão baixinha que ela mal conseguiu ouvir. Ela disse que eu não posso contar. Por que não? Porque senão a mamãe vai embora para sempre. O peito de Eline apertou como se alguém tivesse enfiado uma faca. Aquela mulher tinha ameaçado uma criança de 5 anos. Tinha usado o medo mais profundo dele como arma. Miguel, isso é mentira. Sua mãe não vai embora. Mas agora chega, tá? Você não precisa mais ter medo dela. Com as mãos tremendo, ela pegou o celular. Começou a tirar fotos de cada marca, de cada hematoma. A luz do flash iluminava a pele machucada. Isso vai doer? Não, meu bem. Eu só preciso guardar isso aqui como prova. Quando terminou, ligou para Gustavo Figueiredo, o patrão. Chamada recusada. Ligou de novo. Recusada outra vez. Então mandou mensagem, os dedos batendo rápido na tela. Senhor Gustavo, é urgente. É sobre o Miguel. Por favor, volte para casa. Ele visualizou. 1 segundo, 2, 3, nenhuma resposta. O coração dela afundou. E se ele não acreditasse? E se achasse que ela estava inventando? Então, com os dedos gelados de nervoso, ela mandou as fotos. Uma por uma, cada marca, cada prova. 3 segundos depois, o celular tocou. A voz de Gustavo estava desesperada, rasgada. O que aconteceu com meu filho? Gustavo Figueiredo, 33 anos, tinha construído uma das maiores construtoras de São Paulo do zero. Mas nada disso importava quando se tratava do filho. Estava em reunião com investidores japoneses, apresentando o projeto mais importante da carreira, quando viu as fotos no celular. Tudo desapareceu. A sala de reunião, os milhões em jogo, os homens de terno esperando sua resposta. Só existia aquelas marcas na pele do seu filho. Ele saiu da sala sem explicações, sem desculpas, sem olhar para trás. Entrou no carro e pisou fundo no acelerador. Passou 2 sinais amarelos, quase amarelos. O coração batia tão forte que doía. Como ele não viu, Miguel chorava à noite. Fazia xixi na cama de novo depois de 1 ano sem isso. Se encolhia quando Sônia chegava perto. Gustavo tinha achado que era o trauma do divórcio.
Nunca imaginou que alguém estava machucando seu filho. E pior, a pessoa que ele tinha confiado para cuidar do menino. A pessoa que Patrícia tinha escolhido. A ex-mulher tinha insistido tanto para escolher a babá. Tinha usado isso na negociação da guarda como trunfo. Gustavo achou razoável. Achou que ela só queria garantir que o filho ficasse bem cuidado. Agora via como tinha sido idiota, como tinha sido cego. Ligou para Eline, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Eu tô chegando. Cadê a Sônia? Foi embora. E o Miguel tá comigo. Tá assustado, mas tá bem. Obrigado, a voz dele falhou. Obrigado por ter percebido. 20 minutos depois ele entrou pela porta como um furacão. Eline Nunes, 26 anos, tinha crescido na periferia de Guarulhos. Sabia o cheiro da violência. O pai batia na mãe até ela ter coragem de sair quando Eline tinha 14 anos. Depois disso, foi ela quem segurou a barra. Trabalhou desde cedo para sustentar a mãe e a irmã mais nova. Aprendeu cedo a ler as pessoas, a perceber os sinais que outros ignoravam. No primeiro dia trabalhando na mansão dos Figueiredo, ela percebeu que tinha algo estranho com Miguel. O jeito que o menino se encolhia quando Sônia chegava perto. Como ficava quieto demais, com aquele silêncio pesado de quem guarda segredos que doem. Eline tinha visto esses sinais antes, no espelho, quando era criança. Mas era difícil ter certeza sem provas, e ela precisava daquele emprego. A mãe, Dona Sueli, estava em tratamento de diabetes. Os remédios eram caros. A irmã Luana estava no 3º ano do ensino médio, sonhando com faculdade. Gustavo Figueiredo pagava 3 vezes mais que os outros patrões. Era um emprego que ela não podia perder. Mas quando abriu aquela porta e viu Sônia machucando Miguel, não teve dúvida. Não importava o emprego. Não importava nada. Aquela criança precisava de ajuda, e ela não ia ser como a vizinha que fechou a cortina e fingiu não ver. Nunca mais. Miguel estava no chão do quarto, ainda agarrado nela como se fosse afundar se soltasse. Ei, olha para mim. Eline acariciou o cabelo dele com carinho. Ela já foi embora, tá? Miguel olhou com aqueles olhos enormes, castanhos, encharcados de lágrimas. Ela vai contar pro meu pai que eu fui ruim. Você não foi ruim. Ela que tá errada. Mas ela disse que se eu contar, minha mãe vai embora para sempre. Isso é mentira, meu amor. Sua mãe não vai embora. Ela mentiu para você ficar quieto. Mas agora eu tô aqui, tá bem? Ninguém mais vai machucar você. Miguel hesitou. Seus dedos apertaram a blusa dela. A senhora vai embora? Mesmo se meu pai mandar. Eline sentiu um nó na garganta. Mesmo que seu pai me mande embora, eu não me arrependo. Porque você tá seguro agora. E isso é o que importa. Miguel a abraçou apertado e ela sentiu o corpo pequeno dele tremendo contra o seu. Fechou os olhos, pensando na mãe esperando os remédios, na Luana querendo faculdade. Se perdesse esse emprego, não acharia outro tão bom. Mas olhou para as marquinhas no bracinho de Miguel e soube que tinha feito a escolha certa. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Algumas coisas você não consegue fingir que não viu. Quando Gustavo entrou pela porta, o som dos passos dele ecoou pela casa inteira. Miguel, cadê meu filho? Eline apareceu no topo da escada, Miguel no colo. O menino tinha o rosto escondido no pescoço dela. Gustavo subiu os degraus de 2 em 2. Miguelzinho. O menino olhou para o pai com aqueles olhos vermelhos, e então algo que destroçou Gustavo aconteceu. Miguel hesitou. Foi como uma facada no coração. O filho estava com medo. Medo dele. Filho, vem com o papai. Miguel olhou para Eline. Ela fez que sim com a cabeça, encorajando. Só então ele foi para o colo do pai. Gustavo o abraçou como se estivesse segurando o bem mais precioso do mundo, porque estava. Tá tudo bem agora. O papai tá aqui. Ninguém vai machucar você nunca mais. Miguel começou a chorar. Não de medo, de alívio. No quarto de Miguel, Gustavo sentou na cama com o filho no colo. Eline ficou na porta pronta para sair se precisasse. Fica, por favor, Gustavo pediu. A voz dele estava quebrada. Ela entrou. Miguel, o papai precisa ver onde está doendo, tá bem? O menino fez que sim, o movimento lento e envergonhado. Mostra para o papai. Miguel levantou a manga. As marcas dos dedos de Sônia estavam ali, vermelhas como queimaduras. Tem mais? Outro aceno. Gustavo levantou a outra manga. Mais hematomas, uns roxos, outros amarelados. Levantou a camisa.
Tinha marcas nas costelas, pequenas, redondas, beliscões. Gustavo fechou os olhos com força, tentando não chorar na frente do filho. Uma lágrima escapou mesmo assim. Desde quando, filho? Desde que a tia Sônia chegou. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses. O filho dele tinha sofrido 90 dias em silêncio, sozinho, com medo. Por que você não contou para o papai? A voz de Miguel saiu tão baixinha. Ela disse que não podia, porque senão a mamãe ia embora para sempre. Gustavo apertou os olhos, a garganta fechada. Miguel, você pode contar tudo para o papai, sempre, e o papai vai te proteger. Tá bom? Tá. E mais uma coisa, a tia Sônia não volta nunca mais. Nunca. O papai promete. Miguel se jogou nos braços do pai e chorou de um jeito que partiu o coração de todos na sala. Depois de alguns minutos, Miguel se acalmou. Estava exausto. Gustavo o deitou na cama, puxou o cobertor. Você vai ficar aqui? Não vou sair daqui. Miguel fechou os olhos. Dormiu com a mão do pai segurando a dele. Gustavo ficou sentado na beirada da cama, olhando o filho dormir. Depois se levantou devagar e foi até onde Eline estava. Você salvou meu filho. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Não. Você podia ter fingido que não viu. Muita gente finge, mas você não fingiu. Eline não soube o que dizer. Gustavo continuou. A Sônia, onde ela foi? Não sei. Ela pegou a bolsa e saiu. Foram até a sala. Gustavo se deixou cair no sofá, a cabeça nas mãos. Eu não vi. Como eu não vi? Patanicenda. O senhor não podia saber. Ela escondia e ameaçou o Miguel para ele não contar. Mas eu sou o pai dele. Eu devia ter percebido. Eline deu um passo à frente, a voz firme. Senhor Gustavo, essas pessoas fazem a criança ter medo. Elas sabem exatamente como manipular. Não é culpa sua. Ele pegou o celular com as mãos tremendo. Preciso ligar para a Patrícia. Ela precisa saber. Discou. Caiu na caixa postal. Patrícia, liga para mim agora. É sobre o Miguel. Desligou e olhou para Eline. Os olhos dele estavam vermelhos. Obrigado. De verdade. Você salvou meu filho. Eu nunca vou esquecer isso. Ela acenou, a própria garganta apertada. Gustavo voltou para o quarto de Miguel, sentou na poltrona ao lado da cama. Ficou ali a noite inteira, vigiando o filho dormir, prometendo a si mesmo que nunca mais ia deixar ninguém machucar aquele menino. Nunca mais. 1 hora depois, o barulho de um motor cortou o silêncio. Era a BMW prata de Patrícia. Ela desceu do carro com salto alto e óculos escuros, o rosto fechado, irritada por ter sido interrompida. Gustavo abriu a porta antes dela tocar a campainha. Isso não podia esperar. Eu tinha compromissos. Entra. O tom dele era gelo puro. Patrícia percebeu algo na voz e entrou. Gustavo a levou até a sala, fechou a porta. Senta. O que está acontecendo? Ele pegou o celular e colocou na mesa com as fotos abertas. Cada uma mais brutal que a outra. Explica isso. Patrícia pegou o celular. Por um segundo ficou pálida, mas se recompôs rápido, erguendo o queixo. Criança cai, se machuca. É normal. Normal? A voz de Gustavo subiu. Olha direito. São marcas de dedos, de beliscão, de agressão. Quem tirou essas fotos? A porta se abriu. Eline entrou. Eu. Patrícia olhou de cima a baixo, o desprezo visível no rosto. Ah, claro. A faxineira. Cuidado com o que você vai falar, Gustavo avisou, se colocando ao lado de Eline. Patrícia jogou o celular de volta na mesa com força. Você pagou ela para armar isso. Para me tirar a guarda. Eu não paguei ninguém. Ela viu a Sônia machucando o nosso filho. A empregada viu. Que conveniente. Gustavo levantou, a voz mais alta. Eu vi as marcas. Eu conversei com o Miguel. Ele me contou tudo. Contou o quê? Que a Sônia batia nele há 3 meses. Que ela ameaçou ele. Que ele tinha tanto medo que fazia xixi na cama de novo. Patrícia ficou quieta por um segundo. A Sônia não faria isso. Você tem certeza? Ou você sabia e não ligou? Claro que não sabia. Mas você escolheu ela. Você insistiu. Brigou pela guarda compartilhada, só para poder escolher quem cuidaria dele na minha casa. Ela é da família. Eu confio nela. Você confia numa mulher que bate em criança? Ela não bate. Ela é rígida. Tem pulso firme.
Gustavo parou. O sangue gelou nas veias, rígida. Você sabia que ela era agressiva. Patrícia percebeu o erro. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Eline deu um passo à frente, a voz calma, mas firme. Eu vi, senhora. Vi ela segurando o Miguel com força, os dedos cravados no braço dele. Vi ela beliscando. Escutei ela gritando que ele era mimado. Patrícia deu uma risada sarcástica, amarga. E você tem provas? Tenho as fotos. A palavra do Miguel. E aposto que a Sônia tem histórico. O silêncio na sala ficou pesado. Patrícia, Gustavo se aproximou. Ela tem histórico. Silêncio. Patrícia, ela foi demitida de 2 empregos por ser firme demais. E você deixou ela cuidar do nosso filho. Patrícia se levantou, a bolsa apertada contra o peito. Eu não sabia que ia ser assim. Por que seria diferente? Porque ele precisa aprender. Ele não pode ser esse menininho sensível e chorão. O grito saiu antes que Gustavo pudesse se controlar. Ele tem 5 anos, Patrícia. Ela deu um passo para trás, assustada. Gustavo respirou fundo, as mãos fechadas tentando controlar a raiva. Você colocou uma mulher violenta para cuidar do nosso filho porque acha que ele é fraco? Eu não disse isso. Disse sim. E sabe de uma coisa? Eu tenho testemunha. Tenho fotos. Tenho o depoimento do Miguel. E tenho você admitindo que sabia que ela era agressiva. As mãos de Patrícia tremiam segurando a bolsa. O que você vai fazer? Eu vou entrar com pedido de guarda integral. E vou processar a Sônia criminalmente. Você não pode. Já tô fazendo. Patrícia olhou para Eline com ódio puro. Você vai se arrepender. Já ouvi ameaça pior, Eline respondeu sem desviar o olhar. Patrícia foi até a porta. Parou. Você vai se arrepender, Gustavo. Já me arrependi de ter casado com você. A porta bateu tão forte que fez os quadros na parede tremerem. Gustavo se deixou cair no sofá, o corpo inteiro pesado. Eu falhei com ele. Eline se sentou ao lado, mantendo distância respeitosa. O senhor não sabia. Ela enganou todo mundo, mas você percebeu, porque eu já passei por isso. Gustavo olhou para ela. Se eu entrar com esse processo, ela vai vir atrás de você. E eu não sei se você vai conseguir se defender sozinha. Eu sei que não vou. Você não vai ficar sozinha. Eu vou te proteger, prometo. Eline acenou, não confiando na própria voz. Gustavo estendeu a mão. Obrigado por ter tido coragem. Ela apertou. Era uma mão forte, firme, quente. Não sabia o que viria. Não sabia se ia perder os outros empregos. Mas sabia uma coisa. Tinha feito a coisa certa. Aquele menino estava seguro agora. Era isso que importava. No dia seguinte, Gustavo acordou cedo. Não tinha conseguido dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rostinho de Miguel coberto de lágrimas, as marcas roxas no bracinho dele. Ligou para o advogado antes mesmo de tomar café. Dr. Renato Silveira. Preciso de uma reunião. Hoje é urgente. Que horas você consegue? 7 da noite. Estarei no escritório. Gustavo desligou e foi procurar Eline. Ela estava na cozinha fazendo café, os movimentos automáticos de quem mal dormiu. Bom dia. Bom dia, senhor Gustavo. Ele sentou na mesa, os dedos tamborilando nervosos na madeira. Você vai testemunhar na audiência de guarda? Eline sentiu o estômago apertar. Parou de mexer o açúcar no café. Testemunhar como? Contar o que você viu para o juiz. Em tribunal. Ela segurou a xícara com mais força. Senhor Gustavo, eu preciso desse emprego. A minha mãe, minha irmã. Eu sei, mas eu preciso da sua ajuda. E eu vou te proteger. Prometo que você não vai perder nada. Eline mordeu o lábio. Pensou na mãe esperando os remédios caros. Na Luana que sonhava fazer faculdade. Se perdesse esse trabalho, não acharia outro tão bom tão rápido. Mas pensou também no rostinho de Miguel. Quando eu tinha 8 anos, meu pai batia na minha mãe. A voz dela saiu baixa. Eu via tudo. Escutava os gritos, os barulhos. Uma vez a vizinha viu pela janela. Nossos olhos se encontraram e ela só fechou a cortina. Minha mãe levou anos para conseguir sair daquela casa. Gustavo ficou quieto. Eu sempre pensei, por que ninguém ajudou? Porque todos fingiram que não viram. Lain olhou para ele. Eu não vou ser essa pessoa que fecha a cortina. Então você aceita? Aceito.
Mas o senhor precisa entender que eu posso perder tudo. Não vai perder. Eu garanto. Ele anotou um endereço num papel. 19h. Escritório do meu advogado. Vá em casa, troca de roupa e me encontra lá. No caminho de casa, Eline pensou se não tinha entrado numa guerra que não podia vencer. As mãos suavam no volante do ônibus. Quando chegou, a mãe estava na cozinha. Dona Sueli tinha 58 anos, cabelo grisalho preso num coque, mãos calejadas de tanto trabalho, mas olhos ainda brilhantes de vida. O que aconteceu, filha? Você tem cara de quem não dormiu. Eline contou tudo. Cada detalhe, cada palavra. Dona Sueli escutou em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando Eline terminou, a mãe a abraçou apertado. Você fez certo. Mas e se eu perder o emprego? Se a gente não conseguir pagar seus remédios? A gente dá um jeito. A gente sempre deu. Dona Sueli segurou o rosto da filha com as duas mãos. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro, minha filha. Aquele menino precisa de você. Luana apareceu na porta. Tinha 18 anos, cabelo cacheado igual ao da irmã. Olhos espertos, cheios de sonhos. Mana, você é muito corajosa, sério. Eline sorriu pela primeira vez no dia. Agora eu preciso me arrumar. Vou numa reunião com o advogado. Eline chegou no prédio às 7 em ponto. 15 andares de vidro e aço. Ela nunca tinha pisado num lugar tão chique. O reflexo dela no vidro parecia deslocado, pequeno. Gustavo estava esperando no lobby. Você veio. Eu disse que viria. Entraram na sala. Dr. Renato Silveira tinha uns 50 anos. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno impecável, óculos de grife. O tipo de homem que cobrava por minuto. Senhor Figueiredo, senhorita Eline Nunes. Prazer, sentem-se. Dr. Renato pegou uma caneta cara, um bloco de notas. Cruzou as mãos sobre a mesa de mogno. Senhorita Eline, pode me contar exatamente o que aconteceu no dia 15 de março? Eline respirou fundo. Eu estava limpando o corredor quando escutei um grito de criança. Corri para o quarto e vi a babá segurando o Miguel pelo braço. Segurando forte, os dedos dela estavam cravados na pele. Aí ela levantou a mão e beliscou ele. Forte. A pele ficou vermelha na hora. O advogado anotava tudo, a caneta deslizando rápido pelo papel. E o que a senhora fez? Mandei ela soltar. Ela ficou brava, disse que eu não mandava em nada, mas eu não saí. Puxei o Miguel para trás de mim. A senhora fotografou? Sem que tenho tudo no celular. Pode me enviar? Eline mandou as fotos. Dr. Renato abriu cada uma no computador, analisando em silêncio. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Isso é suficiente para abrir investigação. Ele olhou para Gustavo. Senhor Figueiredo, vamos entrar com pedido de guarda integral imediatamente. Quanto tempo leva? Com essas provas e o laudo médico? No máximo 2 meses. 2 meses é muito. Por isso, vamos pedir guarda provisória. Enquanto isso, Miguel fica só com o senhor. Gustavo respirou aliviado. E ela? Apontou para Eline. Precisa de proteção? Dr. Renato franziu a testa. A ex-mulher ameaçou ela? Disse que ia se arrepender. Isso foi na presença dele. Sabe? Qualquer coisa que ela faça vira prova de retaliação. Ele olhou para Eline. Mas ainda assim, senhorita, se prepare. Ela pode tentar outras coisas. E se ela me demitir dos outros empregos? Gustavo não hesitou. Eu arco com os prejuízos, todo e qualquer. No dia seguinte, Gustavo levou Miguel ao pediatra. Eline foi junto porque Miguel pediu, a vozinha pequenininha. A Eline pode ir também? Vai doer? Miguel perguntou no carro, as mãos suadas. Não, meu amor. O doutor só vai olhar. Dr. Hélio examinou cada marca com cuidado, tocando de leve, fotografando tudo com uma câmera profissional. Fez perguntas com voz calma, suave. Quem fez isso, Miguel? O menino baixou a cabeça. A tia Sônia. Doía muito? Miguel fez que sim, os olhos marejando só de lembrar. Depois o médico chamou Gustavo para uma sala reservada. Eline ficou com Miguel no corredor, distraindo ele com revistas em quadrinhos. As lesões foram intencionais, Dr. Hélio disse, a voz grave. Contenção forçada e beliscões propositais. Não há dúvida. Ele vai ficar com sequela? Física? Não. As marcas vão sumir em algumas semanas. O médico tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Mas psicológica,
Sim, ele precisa de terapia, urgente. No mesmo dia, Gustavo agendou com a doutora Mariana Andrade, psicóloga infantil com especialização em trauma. Miguel começou na semana seguinte. Na primeira sessão, ele mal falou, mas desenhou. Uma mulher grande com mãos enormes, dedos como garras. Uma criança pequena encolhida no canto da folha, tão pequena que quase desaparecia. Ele está expressando o medo, doutora Mariana explicou a Gustavo depois. Tá colocando para fora o que não consegue dizer com palavras. É um bom sinal. Miguel não queria ir sozinho nas sessões. Sempre pedia para Eline ir junto. Você fica na sala de espera? Fico o tempo todo. Toda terça e quinta, Eline levava o menino. Esperava lendo revistas velhas, bebendo café ruim da máquina, mas sempre ali quando ele saía. E quando saía, ele contava coisas para ela. Hoje eu falei sobre a tia Sônia. E como foi? Foi difícil, mas a doutora disse que eu fui corajoso. E você foi muito corajoso. 2 semanas depois, Eline chegou no segundo emprego, uma casa nos Jardins. Dona Cristina estava na porta, o rosto fechado, os braços cruzados. Eline, precisamos conversar. O estômago dela afundou. Aconteceu alguma coisa? Recebi uma ligação. Uma mulher dizendo que você rouba. Eline ficou pálida. Isso é mentira. Foi a Patrícia. É a ex-mulher do meu patrão. Ela... Olha, eu não posso correr risco. Dona Cristina, a senhora me conhece há 2 anos. Eu nunca... É melhor encerrar por aqui. Sinto muito. Eline saiu de lá com as pernas bambas. Sentou no meio-fio, as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Ligou para Gustavo chorando. Ela me demitiu. A Patrícia ligou lá e inventou que eu roubava. Eu vou resolver isso. No dia seguinte, perdeu o 3º emprego. Mesma história. Mesma acusação. Mesma mentira. Em uma semana, Eline tinha perdido 2/3 da renda. Voltou para casa desesperada, o peso do mundo nos ombros. Perdi 2 empregos, mãe. Dona Sueli abraçou a filha apertado. A gente vai dar um jeito. Sempre demos. Mas pela primeira vez, Eline não tinha certeza se iam. Gustavo ligou para o doutor Renato imediatamente. Ela está destruindo a vida da Eline. Isso é crime. É retaliação. Temos que documentar tudo. E enquanto isso, a Eline não tem como se sustentar. Contrata ela. Tempo integral com carteira assinada. Como assim? Ela perde os empregos por causa do seu processo. O senhor tem que garantir o sustento dela. É justo e protege ela legalmente. Gustavo não hesitou. Vou fazer isso hoje. Ligou para Eline. Vem aqui. Preciso falar com você. Ela foi achando que seria dispensada também. Chegou com o coração na boca, preparada para o pior. Senta. Ela sentou na ponta da cadeira. Eu quero te contratar. Tempo integral com carteira assinada. Salário fixo. Eline piscou confusa. Senhor Gustavo, isso é caridade. Não é, é justiça. Você está pagando um preço por ter feito certo. E o Miguel precisa de você. Ele confia em você. Ele mostrou o papel. O salário era o dobro do que ela ganhava antes. Eu aceito, mas só até o processo acabar. Tá bom. Gustavo estendeu a mão. Eline apertou. Quando as mãos se tocaram, passou algo diferente. Uma corrente elétrica sutil. Os olhos se encontraram por um segundo longo demais. Eles soltaram rápido. Os dois desviaram o olhar. Eline agora passava o dia inteiro na mansão. De manhã cuidava da limpeza. À tarde ficava com Miguel. E aos poucos, sem perceber, estava virando parte daquela família. Numa tarde, ela encontrou uma caixa embaixo da cama dele. Cadernos de desenho. Todos rabiscados com força, destruídos, rasgados. O que você está fazendo? Miguel estava na porta, o rosto vermelho de vergonha. Achei esses cadernos. São seus. Miguel fez que sim, olhando para o chão. Por que você rabiscou tudo? A voz dele saiu baixinha. Porque a tia Sônia disse que eram ruins. Que desenho é coisa de menina. O coração de Eline se partiu. Miguel, seu pai, desenha o dia inteiro. Projetos, plantas, prédios. Ele é menos homem por causa disso? Miguel pensou, a testa franzida. Não, então vem cá, vamos desenhar juntos. Sentaram no chão com folhas novas, lápis de cor espalhados. Miguel desenhou um sol grande, amarelo, com raios que pareciam abraçar a página. Eline desenhou uma casa com janelas coloridas. Eles riram. Era a primeira vez que Miguel ria desde que Sônia tinha saído.
Uma risada de verdade, limpa, livre. Gustavo passava pelo corredor voltando do trabalho. Escutou a risada e parou. Espiou pela porta entreaberta. Viu os dois no chão desenhando. Miguel sorrindo de um jeito que ele não via havia meses. Eline rindo também, o cabelo caindo no rosto, os olhos brilhando. Algo dentro dele se acomodou, como uma peça de quebra-cabeça finalmente encontrando seu lugar. Nos dias seguintes, Miguel grudou em Eline. Seguia ela pela casa, pedia para ela ler histórias, mostrava cada desenho novo. Até que numa tarde Gustavo escutou. Pai, a minha Eline disse que eu posso jogar bola. Gustavo parou. Foi até a porta. Sua Eline? Miguel ficou vermelho. É, a Eline. Pode jogar bola sim, campeão. Miguel saiu correndo para o jardim. Gustavo e Eline ficaram ali se olhando. Tinha algo no ar, algo não dito. Miguel tinha pesadelos todas as noites. Acordava gritando, suando, chamando o pai. Gustavo ia lá, segurava ele até acalmar, mas eram sempre 2, 3 da manhã. Mas numa sexta, algo diferente aconteceu. Eline tinha ficado até tarde. Leu uma história para o Miguel antes de dormir, a do cavaleiro que enfrentava dragões, mas nunca com violência, sempre com coragem e bondade. Quando o despertador de Gustavo tocou às 3 da manhã por hábito, ele levantou assustado. Miguel não tinha chamado. Correu para o quarto do filho, o coração disparado. Miguel estava dormindo tranquilo, respiração suave, rosto relaxado. Um bichinho de pelúcia abraçado contra o peito. Gustavo encostou na parede, soltando o ar que nem sabia que estava prendendo. De manhã, desceu para a cozinha. Eline já estava lá preparando café, o sol da manhã iluminando o cabelo dela. O Miguel dormiu a noite toda. Ela se virou surpresa. Sério? A noite inteira. Não acordou nenhuma vez. Que bom. Eu acho que foi por sua causa. Você ficou até tarde, leu história. Ele se sentiu seguro. Ele desviou o olhar sem jeito. Eu só fiz o que tinha que fazer. Você sempre diz isso. Os olhos dos dois se encontraram. Ficaram assim por um momento. O ar entre eles estava carregado, pesado de coisas não ditas. Foi Eline quem desviou primeiro, voltando para o café, as mãos tremendo levemente. 6 semanas depois, o telefone de Gustavo tocou. Tenho novidades. A audiência foi marcada. Quando? Daqui a 3 semanas. Dia 28 de maio, 10 da manhã. Tô pronto. O Miguel vai precisar depor? Não. Mas vai ter os laudos médico e psicológico. E a Eline vai depor. Ela é nossa testemunha principal. Gustavo foi procurar Eline. Encontrou ela dobrando roupa no quarto de Miguel. A audiência foi marcada. Daqui a 3 semanas. As mãos dela pararam no meio de uma dobra. Eu vou ter que falar na frente dela. Vai. E se eu travar? E se esquecer tudo? Você não vai. Você só precisa contar a verdade. Exatamente o que viu. E se não for suficiente? Gustavo se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela. Vai ser. Eu prometo. 2 semanas antes da audiência, o advogado de Patrícia ligou. Minha cliente quer propor um acordo. Que tipo? Ela abre mão de guarda compartilhada. Fica só com visitação. E você retira a queixa contra a Sônia. Gustavo nem pensou. Não, senhor Figueiredo. Eu quero que fique registrado que ela colocou meu filho em perigo. E a Sônia precisa responder pelo que fez. Não tem acordo. Está bem. Vamos para a audiência, então. 1 semana antes, Dr. Renato chamou Eline para o escritório. Era hora de ensaiar. Vamos fazer um teste. Eu vou fazer as perguntas que o juiz vai fazer. Pode ser? Eline acenou, a boca seca. Senhorita Eline, pode descrever o que aconteceu no dia 15 de março? Eline respirou fundo. Começou a contar sobre o grito, sobre a porta, sobre o beliscão. A voz saía trêmula. Muito bem. Mas fala mais devagar e olha para o juiz quando descrever a agressão. Contato visual é importante. Ensaiaram 3 vezes. A cada vez Eline ficava mais firme e mais confiante. Você vai arrasar. Dr. Renato disse no final. Mas Eline ainda sentia o estômago revirado de medo. No domingo antes da audiência, Gustavo teve uma ideia. Eline, eu queria conhecer sua mãe e sua irmã. Ela olhou surpresa. Para quê? Porque são importantes para você. E porque eu quero agradecer. Você salvou meu filho. Sua família merece saber disso.
Foram num domingo à tarde. A casa era pequena, simples, mas limpa, arrumada com carinho. Tinha flores na janela, fotos nas paredes. Dona Sueli abriu a porta, nervosa de receber o patrão da filha. Só entre, por favor. A sala tinha um sofá remendado, uma TV antiga, prateleiras com fotos de família, cheiro de café fresco no ar. Dona Sueli, eu vim agradecer. Sua filha salvou meu filho. E eu queria que a senhora soubesse que vou cuidar dela. Não vai faltar nada. Dona Sueli olhou para a filha, depois para ele. Os olhos dela eram iguais aos de Eline. Castanhos, profundos, honestos. O senhor é um bom homem. Vejo nos seus olhos. Gustavo ficou ali por meia hora. Conversou sobre o tratamento de diabetes. Ofereceu ajuda. Perguntou sobre o sonho de Luana de fazer enfermagem. Disse que podia ajudar com bolsas de estudo. Quando foram embora, Luana cutucou Eline no braço. Mana, ele olha para você diferente. Você é maluca. Ele é meu patrão. Tá bom. Luana sorriu sabida. Mas depois, sozinha no quarto, Eline pensou no que a irmã tinha dito e percebeu que talvez não fosse tão maluca assim. Na véspera da audiência, Eline acordou às 5 da manhã. Não tinha conseguido dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via a Patrícia olhando para ela com aquele desprezo. Via o juiz não acreditando. Via tudo dando errado. Levantou, tomou banho frio para acordar. Vestiu a roupa que Gustavo tinha insistido em comprar. Um conjunto social simples, mas elegante. Calça preta, blusa branca, blazer azul marinho. Olhou no espelho e quase não se reconheceu. Minha filha, você tá linda. Dona Sueli estava na porta do quarto, os olhos brilhando de orgulho. Tô nervosa, mãe. Muito nervosa. Você vai bem. Só fala a verdade. E se ninguém acreditar? Dona Sueli abraçou a filha. Vão acreditar, porque a verdade está do seu lado. E a verdade sempre vence. Gustavo também tinha acordado cedo. Estava no banheiro fazendo a barba quando percebeu que a mão tremia. Colocou a lâmina de lado. Respirou fundo olhando seu reflexo. Desceu para a cozinha. O café estava pronto. Dona Marta sempre chegava cedo. Bom dia, senhor Gustavo. Fiz café bem forte. O senhor vai precisar. Obrigado, Marta. O Miguel fica comigo hoje. Pode ir tranquilo. Vou cuidar dele direitinho. Eu sei, obrigada. Às 7h30, foi buscar Eline. Ela estava esperando na porta de casa, a bolsa apertada contra o peito. Quando entrou no carro, ele olhou para ela e ficou sem palavras por um segundo. Você tá bem? Obrigada, senhor Gustavo. No caminho para o fórum, os dois ficaram em silêncio a maior parte do tempo. Até que Gustavo disse, Eline, sim, não importa o que aconteça hoje. Não importa o que ela diga. Eu sei a verdade. Eu sei quem você é. Obrigada, e você não está sozinha. Eu vou estar lá o tempo todo, do seu lado. Ela acenou, não confiando na própria voz. Chegaram no fórum às 8h30. O prédio era antigo, imponente, com colunas na frente e escadas largas de mármore gasto. Gente entrando e saindo. Advogados de terno, pessoas nervosas, guardas na porta. Eline nunca tinha pisado num lugar assim. Sentiu as pernas bambas ao subir a escada. Fica perto de mim. Gustavo colocou a mão nas costas dela, guiando. Não era um toque romântico. Era proteção. Subiram para o terceiro andar. Dr. Renato estava esperando na porta da sala, pasta na mão. Prontos? Prontos, Gustavo respondeu. Mas então viram. Patrícia estava sentada num banco do corredor. Taijor cinza caríssimo. Cabelo impecável preso num coque, maquiagem perfeita. E do lado dela, o advogado, um homem alto de óculos, pasta de couro cara na mão. Quando Patrícia viu Gustavo e Eline juntos, levantou. Olhou para Eline de cima a baixo, o desprezo claro no rosto. Veio fazer teatro? Gustavo se colocou na frente de Eline. Não fala com ela. Você é o defensor da coitadinha agora? O advogado dela interveio. Vamos manter a civilidade. Dr. Renato concordou. Guardem as ofensas para o processo. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Um oficial apareceu, voz monótona. Processo 4.628. Figueiredo versus Mesquita. A hora tinha chegado. Todos entraram. A sala era pequena, fria, cheirava a papel velho e medo. Uma mesa grande no centro, cadeiras de cada lado. E ao fundo, a mesa do juiz, ainda vazia. Eline sentou ao lado de Gustavo. As mãos dela tremiam tanto
que ela teve que cruzar os dedos para disfarçar. Gustavo percebeu. Num impulso, colocou a mão sobre a dela em cima da mesa. Vai dar tudo certo. Ela olhou para baixo, para as mãos dos dois. Não puxou a mão. Só respirou fundo, tentando acreditar nele. Alguns minutos depois, o juiz entrou. Dr. Paulo Esteves. Um homem de uns 60 anos, óculos de grau, expressão séria que não revelava nada. Bom dia. Podem sentar. Ele abriu a pasta, tirou os óculos, limpou com um lenço, colocou de volta. Movimento lento, calculado. Audiência de guarda do menor Miguel Figueiredo. Senhor Figueiredo. Gustavo se levantou. Presente, Excelência. Senhora Mesquita. Patrícia levantou a pose perfeita. Presente. O juiz folheou alguns papéis. Senhor Figueiredo. O senhor está pedindo guarda integral com base em negligência e maus tratos. Correto? Sim, Excelência. Tem provas? Tenho laudo médico, laudo psicológico, fotografias e testemunha ocular. O juiz olhou para Patrícia. Senhora quer se manifestar. Tudo isso é uma armação do meu ex-marido para me tirar meu filho. O juiz bateu o martelo de leve na mesa. Vamos aos depoimentos, então. Chame a primeira testemunha. O oficial olhou para o papel. Senhorita Eline Nunes. Eline levantou. As pernas estavam fracas. Caminhou até a frente da sala, como se estivesse em câmera lenta. Sentou na cadeira que o oficial indicou. O juiz olhou para ela por cima dos óculos. A senhorita pode contar com suas próprias palavras o que presenciou no dia 15 de março deste ano. Eline olhou para Gustavo. Ele fez um sinal de encorajamento com a cabeça. Ela respirou fundo e começou a falar. Eu estava limpando o corredor do segundo andar quando escutei um grito. A voz de Eline saiu mais firme do que ela esperava. Era um grito de criança. Vinha do quarto do Miguel. O juiz se inclinou para a frente. Que tipo de grito? Aridor. E medo. Ela fechou os olhos por um segundo, revivendo o momento. Não era birra. Era terror. E o que a senhorita fez? Corri, abri a porta sem bater. Eline olhou direto para o juiz agora, como o Dr. Renato tinha ensinado. E vi a babá Sônia Mesquita, segurando o Miguel pelo braço. Como ela estava segurando? Com força, Excelência. Os dedos dela estavam cravados no braço dele. Dava para ver que doía pela cara do menino. Ele tentava se soltar, chorando, mas ela não soltava. Patrícia se mexeu na cadeira desconfortável. Seu advogado colocou a mão no braço dela em aviso silencioso. Continue, o juiz pediu. Então ela levantou a outra mão. Eline fez uma pausa, a garganta apertada, e beliscou, forte. Vi a pele ficar vermelha na hora. O Miguel gritou. O silêncio na sala era absoluto. O que a senhorita fez? Mandei ela soltar. Na hora, a voz de Eline ficou mais forte. Ela ficou brava. Disse que eu não mandava em nada, que era para eu sair do quarto. Mas eu não saí. Puxei o Miguel para trás de mim. A babá reagiu como? Pegou a bolsa e saiu. Mas antes disse que eu ia me arrepender, que quando o pai dele chegasse eu seria demitida. O juiz anotou algo. E o que a senhorita fez depois? Tirei fotos das marcas. Tinha a marca dos dedos dela vermelha no braço. Mas quando levantei a manga da camisa, Eline respirou fundo. Tinha mais. Hematomas roxos, alguns amarelados, marcas velhas. Não era a primeira vez. A senhorita tem certeza? Tenho, Excelência. Eu cresci vendo violência. Sei reconhecer os sinais. O juiz pediu as fotos, Dr. Renato passou uma pasta. O magistrado abriu e analisou cada imagem em silêncio. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério, a mandíbula apertada. Depois de longos minutos, ele olhou de volta para Eline. Essas marcas que a senhorita viu eram só no braço? Não, Excelência. Tinha nos 2 braços. E quando ajudei ele a trocar de roupa depois, vi marcas nas costelas também. Pequenas, redondas, beliscões. O juiz tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Quando o colocou de volta, olhou para Eline com uma expressão diferente. A senhorita conversou com o menino? Conversei. Perguntei se a babá fazia isso sempre. Eline sentiu os olhos arderem. Ele disse que sim. Disse que ela tinha falado que se ele contasse para o pai, a mãe dele ia embora para sempre. Patrícia engoliu em seco. A senhorita pode se sentar. Obrigado. Eline voltou para o lugar. Estava tremendo. Gustavo sussurrou baixinho.
Você foi perfeita. Agora era a vez do advogado de Patrícia. Ele se levantou, ajeitou os óculos, o sorriso calculado de quem sabe jogar sujo. Senhorita Eline, a senhorita trabalha para quem? O senhor Gustavo. E quanto ele paga? Dr. Renato se levantou na hora. Objeção, excelência irrelevante. Excelência é relevante, sim. O advogado abriu as mãos. Mostra que a testemunha tem interesse financeiro no resultado do processo. O juiz pensou por um momento. Vou permitir. Responda, senhorita. Eline ergueu o queixo. Ele me paga um salário justo pelo meu trabalho. Um salário justo ou um salário muito acima do mercado. Eu trabalho tempo integral. Cuido da casa e do filho dele. O salário é proporcional. O advogado deu um passo à frente, confiante. Não é verdade que o senhor Figueiredo só contratou a senhorita depois que concordou em testemunhar? Não. A voz de Eline saiu firme como aço. Ele me contratou depois que a ex-mulher dele me fez perder meus outros empregos. O advogado parou. Como assim? A senhora Mesquita ligou para os meus outros patrões. Disse que eu roubava. Tudo mentira. Tudo para me calar, para me punir por ter protegido o Miguel. Eline se inclinou para a frente. Por isso o senhor Gustavo me ofereceu um emprego fixo, para eu não ficar desamparada enquanto ajudo a proteger o filho dele. O juiz franziu a testa. Senhora Mesquita, isso é verdade? Patrícia ficou vermelha. Eu tinha o direito de avisar as pessoas. Avisar sobre o quê? Algo que não aconteceu? Eline não deixou passar. A voz dela subiu, carregada de emoção real. Eu nunca roubei nada na minha vida, excelência. Ela inventou isso para me prejudicar, para eu não poder testemunhar. Mas eu tô aqui mesmo assim. Sua voz tremeu, mas continuou forte, porque eu vi o que vi. E eu não vou deixar aquele menino desprotegido. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. O juiz olhou para Eline por um longo momento. Depois acenou. Pode se sentar. Obrigado pelo depoimento. Eline voltou para o lugar. As mãos ainda tremiam. Gustavo sussurrou. Você arrasou. Dr. Hélio Coimbra, por favor. O pediatra entrou. Cabelo branco, jaleco por baixo do paletó, pasta médica na mão. Anos de experiência no rosto cansado, mas confiável. Doutor, o senhor examinou o menor Miguel Figueiredo? Sim, excelência. No dia 16 de março. E qual foi sua conclusão? O médico abriu a pasta, tirou fotos ampliadas, colocou sobre a mesa. O menor apresentava múltiplas lesões compatíveis com agressão física intencional. Pode explicar melhor? Estas marcas aqui, ele apontou com uma caneta. São de contenção forçada. Veja a forma dos dedos marcados na pele. A pressão aplicada foi significativa. Isso não acontece num toque normal ou numa brincadeira. O juiz se inclinou para ver melhor as fotos. E estas outras lesões? E causadas por beliscões. Veja a forma circular, a profundidade. Foram propositais e repetidas ao longo do tempo. É possível que tenham sido acidentes? Crianças brincando? Dr. Hélio tirou os óculos, olhou direto para o juiz. Não, excelência. Trabalho com crianças há 30 anos. Sei diferenciar acidente de agressão. Isto foi agressão deliberada, continuada e intencional. O menor apresentava outras lesões? Sim. Hematomas em diferentes estágios de cicatrização. O médico pegou outra foto. Isto indica que a agressão vinha acontecendo há pelo menos 2 meses. Provavelmente 3. Gustavo fechou os olhos. 3 meses. 90 dias de seu filho sofrendo em silêncio. O juiz agradeceu. Pode se sentar. Laudo psicológico da doutora Mariana Andrade. Dr. Renato se levantou. Excelência, a psicóloga não pôde comparecer hoje por motivos de saúde, mas enviou o laudo completo. Pode ler os pontos principais. O advogado abriu o documento. Sua voz ecoou pela sala. Paciente Miguel Figueiredo, 5 anos. Sintomas observados. Pesadelos frequentes, enurese noturna secundária, medo excessivo de figuras de autoridade, repressão emocional severa, evitação de contato físico. Ele fez uma pausa. Conclusão. Sinais claros de trauma por abuso físico e psicológico. Prognóstico. Favorável com terapia adequada e remoção do agente agressor. Quando o advogado terminou, o juiz tirou os óculos. Esfregou os olhos cansados. Estava visivelmente abalado. Senhor Figueiredo, quando o senhor percebeu que algo estava errado?
Gustavo se levantou, a voz pesada de culpa. Tarde demais, Excelência. Como assim? Meu filho mudou completamente. Parou de sorrir. Começou a fazer xixi na cama de novo. Tinha pesadelos toda noite. Gustavo respirou fundo. E eu achei que era o trauma do divórcio. Nunca imaginei que alguém estava machucando ele. O senhor não desconfiou da babá? Não. Ela era a indicação da minha ex-esposa. Parecia confiável. A voz falhou. Eu confiei. E quando descobriu a verdade? Tarsamet, quando a Eline me ligou. Vi as fotos e larguei tudo. Estava em reunião. Tinha investidores esperando, mas nada disso importava. Voltei para casa, vi meu filho. Gustavo parou, a garganta fechada. Vi as marcas. Conversei com ele e percebi que tinha falhado. O que o senhor fez depois? Demiti a babá imediatamente. Levei meu filho no médico, na psicóloga, e abri este processo. Ele olhou direto para o juiz. Excelência, eu sei que falhei. Eu devia ter percebido antes, mas agora eu só quero proteger meu filho. É tudo que eu quero. Uma chance de fazer certo. O juiz acenou. Pode se sentar. Então olhou para Patrícia. A expressão dele tinha mudado. Não era mais neutro. Senhora Mesquita, a senhora verificou as referências da babá antes de indicá-la? Patrícia hesitou. Ela é da família. Isso não é uma resposta. A senhora verificou ou não? Não. Por que não? O silêncio se arrastou. Senhora, estou esperando uma resposta. Patrícia estava suando agora, a maquiagem perfeita começando a derreter, porque eu sabia que ela era firme. Achei que não precisava verificar. O juiz ergueu as sobrancelhas. Firme? A senhora está chamando agressão de firmeza? E não foi agressão. Foi disciplina. O advogado dela tentou fazê-la parar, tocando seu braço com urgência. Senhora Mesquita, por favor. Mas ela não parou. Estava nervosa demais, defensiva demais. Meu filho é sensível demais. Chora por tudo. Ele precisava aprender a ser mais forte. Gustavo explodiu, levantando da cadeira. Ele tem 5 anos. O martelo bateu forte. Ordem! Senhor Figueiredo, sente-se. Gustavo sentou, tremendo de raiva contida. O juiz olhou para Patrícia. A voz dele saiu fria como gelo. Senhora, deixe eu ver se entendi. A senhora colocou uma babá que sabia ser agressiva para cuidar do seu filho de 5 anos, porque achou que ele precisava ser mais forte? Patrícia percebeu o erro. Tarde demais. Não foi assim, Excelência. Foi exatamente assim. A senhora mesma acabou de dizer. Ele se inclinou para a frente. A senhora sabia que a babá era agressiva. Escolheu ela mesma assim. E, quando foi confrontada, tentou destruir a testemunha que protegeu seu filho. Patrícia abriu a boca. Fechou. Não tinha o que dizer. O juiz fechou a pasta com um movimento seco. Já vi o suficiente. Vou analisar os autos e dar a sentença em 15 dias. Até lá, a guarda provisória permanece com o senhor Figueiredo. Audiência encerrada. O martelo bateu, foi como um trovão. No corredor do fórum, Gustavo soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. As pernas quase falharam. Dr. Renato colocou a mão no ombro dele. Conseguimos. Ainda falta a sentença oficial. Mas sim, conseguimos. O juiz estava claramente do nosso lado. Gustavo se virou para Eline. Ela estava encostada na parede, ainda tremendo de adrenalina. Você foi incrível lá dentro. Eu estava morrendo de medo, não pareceu? Dr. Renato concordou. Seu depoimento mudou tudo. A forma como você enfrentou o advogado dela, como manteve a calma, foi decisivo. Eline sorriu exausta. Só quero ir para casa. Ver o Miguel. Foi quando Patrícia saiu da sala. O advogado ao lado tentava acalmá-la, mas ela estava fora de controle. Viu Gustavo e Eline e veio na direção deles, os saltos batendo forte no chão de mármore. Você se acha muito esperto, né? Eu só protegi meu filho. Protegeu? Patrícia deu uma risada histérica. Você me humilhou ali dentro. Você se humilhou sozinha. Com suas próprias palavras. Patrícia apontou o dedo para Eline, a mão tremendo de raiva. Tudo isso é culpa dela. Ela colocou essas ideias na sua cabeça. Ela me mostrou a verdade. A verdade que você escondeu. Patrícia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. O dedo na cara de Gustavo. Você acha que vai ser feliz com ela? Com a faxineira? Gustavo ficou sem palavras. Eline também. Patrícia riu, mas era um riso amargo, cheio de veneno e inveja. Você acha que eu não percebi?
O jeito que você olha para ela? Patético. Patrícia, você enlouqueceu. Enlouqueci? Ela olhou de um para o outro. Você está trocando a mãe do seu filho por uma empregada. Eline deu um passo à frente. A voz saiu firme, sem medo. Eu não estou trocando ninguém. E o Sr. Gustavo não está trocando nada. Eu só fiz meu trabalho. Protegi uma criança. Seu trabalho? Patrícia cuspiu as palavras. Seu trabalho era limpar a casa, não destruir minha família. Gustavo perdeu a paciência. A voz saiu alta, ecoando pelo corredor. Você destruiu quando colocou aquela mulher para bater no nosso filho. Você destruiu quando escolheu seu orgulho ao invés dele. As pessoas no corredor pararam para olhar. O advogado de Patrícia a puxou pelo braço. Senhora Mesquita, vamos embora. Agora. Patrícia resistiu por um segundo. Olhou para Gustavo uma última vez. Os olhos dela estavam vermelhos, a maquiagem borrada. Você vai se arrepender. Já me arrependi de ter casado com você. O advogado finalmente conseguiu levá-la embora. Ela saiu tropeçando nos próprios saltos, a postura toda desfeita, a máscara de perfeição destruída. Gustavo se apoiou na parede, exausto. Ela vai recorrer. Dr. Renato balançou a cabeça. Pode tentar. Mas depois do que aconteceu ali dentro, depois dela admitir que sabia que a babá era agressiva, ela não tem chance. E o processo contra a Sônia já foi aberto. Ela vai responder criminalmente por lesão corporal e maus tratos. Com o laudo médico e seu depoimento, ele olhou para Eline. Ela vai perder o registro para trabalhar com crianças. Provavelmente vai pegar pena. Ótimo. Dr. Renato se despediu e foi embora. Gustavo e Eline ficaram ali no corredor, sozinhos no meio da multidão. Você quer ir para casa? Quero ver o Miguel. Abraçar ele. No elevador, os dois sozinhos, Eline falou baixinho. Aquilo que ela disse sobre o senhor olhar para mim. Eline, não liga. Ela estava com raiva, mas ela falou como se... Eline parou, as palavras presas na garganta. Como se o quê? Ela não terminou a frase. O elevador abriu. Saíram em silêncio. No carro, Gustavo dirigiu mais devagar que o normal. Não tinha pressa. Pela primeira vez em semanas, o peso nos ombros estava mais leve. Você acha que eu olho para você de um jeito diferente? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Eline olhou pela janela. Não sei. Às vezes eu acho que sim. Mas aí eu penso que deve ser impressão minha. E se não for impressão? Ela virou para ele. Os olhos se encontraram por um segundo antes dele ter que voltar a atenção para a rua. Senhor Gustavo. Me chama de Gustavo. Só Gustavo. Eu não posso. Por que não? Porque o senhor é meu patrão e eu não quero confundir as coisas. E se as coisas já estiverem confusas? Eline não soube o que responder. Ficou quieta o resto do caminho, o coração batendo tão forte que doía. Quando chegaram na mansão, Miguel estava esperando na porta com Dona Marta. Assim que viu o pai, largou o brinquedo e correu. Pai. Como foi? Gustavo se ajoelhou, abriu os braços. Foi muito bem, campeão. E a Eline? Ela tá bem? Tô sim, meu bem. Eline se ajoelhou também. Miguel abraçou os dois ao mesmo tempo, os bracinhos pequenos tentando alcançar ambos. Os três ficaram ali na porta, abraçados. E pela primeira vez em muito tempo, pareciam uma família de verdade. 15 dias depois, numa segunda-feira de manhã, o telefone de Gustavo tocou. Ele estava tomando café quando viu o nome na tela. Dr. Renato. O coração disparou. A sentença saiu. Gustavo fechou os olhos. Soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Tarde você ganhou. As pernas falharam. Ele teve que sentar. Ganhou como? Guarda integral, Gustavo. Integral. Patrícia fica com visitação supervisionada uma vez por semana. E tem mais. O quê? O juiz foi duro na sentença. Muito duro. Consta que ela agiu com negligência grave ao indicar uma babá que sabia ser agressiva. Isso vai ficar registrado permanentemente. Se ela tentar pedir revisão de guarda no futuro, esse documento vai pesar muito contra ela. E a Sônia foi indiciada. Processo criminal por lesão corporal e maus tratos contra menor. Ela perdeu todos os registros para trabalhar com crianças. Não vai conseguir mais emprego na área. Nunca mais.
Gustavo sentiu uma satisfação amarga subir pelo peito. Justiça, finalmente. Parabéns, Gustavo. Você protegeu seu filho. Desligou e ficou parado por um momento. Olhou pela janela. Lá fora o sol brilhava. Um dia bonito. Um dia de vitória. Foi procurar Miguel. O menino estava no quarto deitado no chão desenhando. Desde que Eline tinha voltado a desenhar com ele, Miguel não parava mais. O chão estava cheio de papéis, sóis, casas, famílias de mãos dadas. Miguel, vem cá. O pai precisa te contar uma coisa. O menino levantou a cabeça. Viu a expressão no rosto do pai e ficou sério. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Uma coisa boa. Gustavo sentou na cama, puxou o filho para o colo. Você vai morar aqui comigo para sempre. Miguel arregalou os olhos. Para sempre mesmo? Ou para sempre? O juiz decidiu. Sua casa é aqui. E a mamãe? Você vai ver ela uma vez por semana. Mas sempre com alguém junto para você ficar seguro. Miguel ficou quieto, processando. A tia Sônia não volta nunca? Nunca. Ela não pode mais trabalhar com criança nenhuma. O que ela fez foi crime. Miguel abraçou o pai. Começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de segurança, de saber que finalmente estava protegido. Gustavo segurou ele apertado, a própria garganta fechada de emoção. Depois de um tempo, Miguel se soltou. Limpou o rosto com a manga da camisa. E a Eline? Ela vai continuar aqui? Ela trabalha aqui, filho. Mas ela não vai embora, né? Porque agora que você ganhou... Miguel hesitou. Eu não quero que ela vá embora. Eu também não, campeão. Eu também não. Miguel olhou para o pai com aquela sabedoria estranha que crianças às vezes têm. Você gosta dela, né, pai? Gustavo ficou sem palavras. Como assim? Você gosta da Eline, do jeito que gostava da mamãe antes. Filho, Tá tudo bem. Eu também gosto muito dela. Gustavo não soube o que dizer. Então só abraçou o filho de novo. O coração cheio de coisas que não conseguia colocar em palavras. Desceu para contar para Eline. Encontrou ela na cozinha fazendo almoço. Estava de costas picando legumes, cantarolando baixinho, algo que ela só fazia quando estava feliz. Eline. Ela se virou rapidinho, a faca ainda na mão. Senhor Gustavo, me assustou. Desculpa. Ele ficou parado na porta só olhando para ela. Cabelo preso num rabo de cavalo, avental amarrado na cintura, pés descalços no chão frio da cozinha. Era tão linda. E nem sabia. A sentença saiu. A faca caiu na tábua com um barulho seco. Que eu ganhei! Por um segundo ela ficou paralisada. Depois o sorriso veio. Enorme, iluminando o rosto todo, chegando até os olhos. Ganhou mesmo? Guarda integral? Integral. Miguel fica comigo. Ela só tem visitação supervisionada. Eline correu. Não pensou. Só correu e abraçou ele. Foi um impulso puro. Gustavo ficou surpreso por um segundo. Depois retribuiu. Fechou os braços em volta dela e segurou. Sentiu o cheiro de sabonete e shampoo de maçã. Sentiu o corpo dela tremendo contra o dele. Que bom, Gustavo. Ela estava chorando. Ele merece. O Miguel merece isso. Ela tinha chamado ele só de Gustavo. Sem o senhor. Era a primeira vez. Ficaram assim por mais tempo do que deviam. Até que Eline percebeu onde estava, o que estava fazendo e se afastou sem jeito. Desculpa, que eu não devia... Não, tá tudo bem. Eu fiquei feliz também. Ficaram se olhando. Tinha algo no ar. Algo diferente. Algo que vinha crescendo fazia semanas e agora estava quase explodindo entre eles. Gustavo deu um passo à frente. Eline. A voz dele saiu baixa, rouca, carregada de tudo que não conseguia dizer. Sim, eu preciso... Tem uma coisa que eu preciso te falar. O coração dela disparou. Ela sabia. De alguma forma sabia o que vinha. Fala. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Essas últimas semanas convivendo com você, vendo você com o Miguel, eu percebi que, naquele momento, a porta da cozinha se abriu com força. Miguel entrou correndo com um desenho na mão, a voz animada. Eline, olha o que eu fiz. O momento quebrou como vidro. Gustavo deu um passo para trás. Eline virou para o menino, tentando esconder que estava tremendo. O que foi, meu bem? Desenhei a gente, olha. Ele mostrou o papel com orgulho. Você, eu e o pai. 3 pessoas de mãos dadas.
Um homem alto, uma mulher, uma criança no meio, todos sorrindo. Ficou lindo, Miguel. Vou colar na geladeira. O menino saiu correndo de novo, feliz. Gustavo e Eline ficaram ali. O silêncio voltou, mas agora era desconfortável, pesado de coisas não ditas. Você ia falar uma coisa? Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Eu ia, mas talvez não seja a hora. Por que não? Por quê? Porque acabou de sair a sentença. Tem muita coisa acontecendo. E eu não quero que você se sinta pressionada. Pressionada como? Eline deu um passo à frente. O coração batia tão forte que ela tinha certeza que ele conseguia ouvir. Gustavo olhou para ela, para os olhos castanhos, para os lábios entreabertos, para o jeito que ela o olhava, como se estivesse esperando, pedindo para ele ter coragem. E quase falou, quase disse tudo. Mas teve medo de estragar o que tinham. Medo de ela dizer não, medo de perder ela. Nada, deixa pra lá. Gustavo, eu só queria agradecer por tudo. Por ter salvado meu filho, por ter ficado, por ser quem você é. Não era o que ele queria dizer, mas foi o que conseguiu. Eline sentiu uma pontada de decepção, mas escondeu com um sorriso. De nada. Eu fiz o que tinha que fazer. Você sempre diz isso. Ficaram se olhando. Tinha tanta coisa não dita entre os dois que o ar estava pesado, carregado, quase sufocante. Gustavo levantou a mão devagar. Tocou o rosto dela de leve, só a bochecha. Um toque suave, quase reverente. Eline fechou os olhos. Encostou o rosto na mão dele. Por um segundo, o mundo parou. Então, o telefone de Gustavo tocou. Alto, estridente, destruindo o momento. Os dois se afastaram rapidamente, como se tivessem sido queimados. Gustavo atendeu, atordoado. Era o sócio falando de uma emergência no trabalho. Tá, eu resolvo. Deixa comigo. Desligou e olhou para Eline. Eu preciso resolver uma coisa do trabalho. Tudo bem. A gente conversa depois. Conversa. Ele saiu da cozinha. Parou na porta, virou. Eline. Sim? Eu não deixa. Depois a gente conversa. E saiu. Eline ficou ali sozinha na cozinha. Encostou na pia, as pernas fracas, o coração ainda disparado, a pele do rosto ainda quente onde ele tinha tocado. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Gustavo ficou no escritório olhando papéis sem ler nada, só pensando, no toque, no quase beijo, em tudo que não disse. Eline ficou na sala dobrando roupa que já estava dobrada, esperando, ouvindo cada barulho da casa, esperando passos que não vinham. Os dois ficaram ali, separados por um andar e por todas as palavras não ditas. Porque às vezes, o mais difícil não é dizer o que você sente, é ter coragem de arriscar tudo pelo que pode ser. Na manhã seguinte, Gustavo acordou cedo. Tinha dormido mal. A noite inteira repassando aquele momento na cozinha, se arrependendo de não ter tido coragem. Desceu. Eline já estava lá fazendo café, como sempre, mas tinha algo diferente no ar. Uma tensão que não existia antes. Bom dia. Bom dia. Gustavo sentou na mesa. Respirou fundo. Decidiu que não ia desperdiçar outra chance. A gente precisa conversar. Ela parou de mexer o açúcar. Sobre ontem? Sobre tudo. Ele se levantou. Foi até ela, o coração batendo tão forte que doía. Eu não consigo mais fingir que não tô sentindo nada. Eline colocou a colher na pia devagar. Virou para ele. Sentindo o quê? Eu me apaixonei por você. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Eu sei que é complicado, ele continuou, as palavras saindo rápido agora. Tem o Miguel, tem o trabalho, tem tudo. Mas eu não consigo mais ignorar. Não consigo fingir que você é só minha funcionária. Que não penso em você toda hora. Gustavo, deixa eu terminar. Por favor. Ele respirou fundo. Você é meu patrão. Eu trabalho para você. É complicado demais. Então para de trabalhar. Ela piscou. Como? Eu não quero mais que você seja minha funcionária. Eu quero tentar algo de verdade com você. Sem essa barreira entre a gente. E se der errado, não vai dar errado. Mas e o Miguel? O Miguel te ama. Ele pergunta todo dia se você vai ficar. Já te considera parte da família. Gustavo deu um passo mais perto. E eu também. Eline olhou para ele. Pro jeito que ele a olhava. Com medo, com esperança,
com algo que parecia muito com amor. Eu também me apaixonei por você. Foi a primeira vez que disse em voz alta. As palavras saíram trêmulas, mas verdadeiras. Gustavo sorriu. Um sorriso enorme, aliviado, quase incrédulo. Sério? Sério, faz tempo, Eu tinha medo de estragar tudo. Então a gente tenta? Tenta, mas tem uma condição. Qual? Eu paro de trabalhar aqui. Ou eu sou funcionária, ou eu sou outra coisa. Mas não os dois. Não posso misturar. Combinado. Gustavo já estava pegando o celular. Vou ligar para o Dr. Renato agora. A gente faz a rescisão do contrato hoje mesmo. Espera, agora? Agora. Porque eu não quero esperar mais um segundo. Ligou ali mesmo, na frente dela. Dr. Renato? Preciso fazer uma rescisão de contrato de trabalho. Da Elina? Não tem problema nenhum. Ela vai ficar aqui de outro jeito. Quando desligou, olhou para Eline. Pronto. Amanhã a gente resolve a parte legal. Mas agora... Ele deu um passo mais perto. Agora você não trabalha mais para mim. Os dois ficaram se olhando. A cozinha cheia de luz da manhã. O cheiro de café no ar. O momento perfeito. Gustavo se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi suave no começo, cuidadoso, quase tímido. Depois mais intenso. Meses de tensão, semanas de espera, tudo naquele beijo. Quando se separaram, os dois estavam com os olhos marejados. Eu te amo. Gustavo sussurrou. Eu também te amo. Nos dias seguintes teve que contar para todo mundo. Primeiro para Miguel, que estava desenhando no quarto quando eles entraram juntos. Miguel, a gente precisa te contar uma coisa. O menino olhou para os dois, viu as mãos dadas e sorriu. Vocês estão namorando? Gustavo piscou surpreso. Como você sabia? Eu não sou bobo, pai. Vocês ficam se olhando o tempo todo. Eline riu. E você? Você tá bem com isso? Miguel largou o lápis de cor e correu para abraçar os dois. Tô muito bem. Agora a Eline vai ficar para sempre? Vou se você quiser. Eu quero muito. Depois foi a vez de contar para Dona Sueli e Luana. Foram lá no domingo de mãos dadas dessa vez. A mãe de Eline abriu a porta, viu os dois e sorriu antes mesmo de ouvirem qualquer coisa. Mãe, eu e o Gustavo. Eu já sabia, filha. Mãe sabe essas coisas. Luana apareceu correndo. Eu sabia. Eu disse que ele olhava diferente. Foi um domingo de risadas, café e planos para o futuro. Mas nem tudo era flores. No dia seguinte, Eline chegou no clube onde fazia personal para uma cliente, seu último emprego que restava. Carla estava na porta com uma expressão estranha. Eline, a gerência pediu para eu te avisar. O estômago dela afundou. Ela ligou aqui também? A ex-mulher do seu patrão? Ligou. Disse um monte de coisas. Carla hesitou. Mas eu disse para a gerência que eu conheço você há 3 anos. Que você é séria. Que não acredito em nada do que ela falou. Eline sentiu os olhos arderem. Obrigada. Seu emprego está seguro aqui. Mas ela está espalhando para todo mundo. Tenha cuidado. Quando Eline contou para Gustavo, ele ficou furioso. Ela não para. Mesmo depois de perder. O que a gente faz? Documentamos tudo. E se ela continuar, a gente processa por difamação. Dr. Renato concordou. É assédio e retaliação continuada. Temos um caso forte. Mandaram uma notificação formal para Patrícia, através do advogado dela. Pare imediatamente ou enfrentará processo por difamação e assédio. As ligações pararam. 3 meses depois, num sábado ensolarado, Eline e Gustavo decidiram tornar tudo oficial de outro jeito. Estavam no jardim da mansão. Miguel brincava perto, fazendo bolhas de sabão que flutuavam no ar como sonhos. Eline. Gustavo parou. Ficou sério. Pegou a mão dela. O que foi? Faz 5 meses que você entrou na minha vida. 5 meses que tudo mudou. Você salvou meu filho. Me salvou também. Ele respirou fundo. E eu não quero só namorar você. Eu não quero só viver com você. Eu quero construir uma vida. Uma família. Um futuro. Então ele se ajoelhou. Eline levou a mão à boca, os olhos arregalando. Gustavo tirou uma caixinha do bolso. Eline Nunes, você aceita casar comigo? Ela ficou parada. As lágrimas vieram antes das palavras. Depois, num sussurro emocionado. Sim, eu aceito.
Gustavo colocou o anel no dedo dela. Era simples, delicado, perfeito. As mãos dele tremiam. Miguel apareceu correndo da casa. Ela disse sim. Ela disse sim! Os três se abraçaram no jardim, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas a notícia chegou em Patrícia rápido demais. Na terça-feira seguinte, era dia de visitação supervisionada. Ela chegou 15 minutos adiantada na casa, decidida a causar uma cena. Tocou a campainha com força. Gustavo abriu. Você tá adiantada. A visitação é no espaço. Eu sei. Ela empurrou a porta. Mas eu queria falar com você antes. Foi quando viu Eline descendo a escada, de roupão, cabelo molhado, como quem morava ali. E então viu o anel. Isso é um anel de noivado? Gustavo se colocou na frente de Eline. É. Patrícia olhou de um para o outro, a realidade batendo como um soco. Vocês vão casar? Vamos. Ela deu uma risada histérica, amarga. Você vai casar com a empregada? Ela não é empregada. Ela é minha noiva. E você não fala dela assim na minha casa. Eline deu um passo à frente, a voz calma. Pode falar o que quiser. Eu não ligo mais. Você destruiu minha família. Não, Eline respondeu firme. Você destruiu sozinha quando escolheu seu orgulho ao invés do seu filho. Gustavo apontou para a porta. O Miguel já está pronto. A gente vai para a visitação agora. Você vai no seu carro. A gente vai no nosso. Patrícia estava tremendo de raiva, mas não tinha o que fazer. Saiu. Na visitação, Miguel mal olhou para ela. Ficou desenhando, respondendo com monossílabos. Quando acabou o tempo, saiu correndo para o carro do pai sem olhar para trás. Patrícia ficou vendo pela janela. Viu Gustavo e Eline no carro, Miguel entre os dois, rindo, felizes, uma família. E finalmente entendeu que tinha perdido. Para sempre. 6 meses depois, num sábado ensolarado de dezembro, Eline e Gustavo se casaram. Foi uma cerimônia pequena no jardim da mansão. Só a família e os amigos mais próximos. Flores brancas por todo lado. O cheiro doce no ar. Música suave tocando. Dona Sueli chorou do começo ao fim, segurando a mão de Luana. Dr. Renato estava lá, sorrindo, orgulhoso. Até Dona Marta tinha ganhado convite especial. Miguel foi o pajem, levando as alianças numa almofadinha de cetim, o peito estufado de orgulho, o terno novo perfeitamente ajustado. Eline estava linda. Vestido simples, branco, sem exageros, cabelo solto caindo nos ombros, um buquê de flores do campo nas mãos. Quando o juiz de paz perguntou se aceitavam um ao outro, os dois responderam ao mesmo tempo. As vozes firmes, aceito. E se beijaram sob os aplausos de todos. Na festa, a música tocava suave. As pessoas riam, dançavam, celebravam. Miguel puxou Eline pelo vestido. Ela se abaixou para ficar na altura dele. Posso te chamar de mãe agora? Eline sentiu a garganta apertar. Os olhos encheram. Pode, se você quiser. Eu quero. E ela o abraçou apertado, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Gustavo observou de longe. A esposa, o filho, a família que tinham construído juntos depois de tanta luta, tanto medo, tanta dor. Valeu a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada momento difícil. Porque agora eles eram uma família de verdade. Que nada, absolutamente nada, ia separar eles. 2 anos depois, Miguel tinha 7 anos. Estava no 2º ano. Tirava notas boas, tinha amigos. Os pesadelos tinham parado completamente. Não fazia mais xixi na cama. Sorria fácil, ria alto. A terapia com doutora Mariana tinha continuado por 1 ano e meio. Depois ela mesma disse, ele está curado. Superou o trauma. Pode parar. As visitações com Patrícia continuavam. Mas Miguel ia por obrigação, não por vontade. Ela nunca pediu desculpas. Nunca admitiu que errou. E Miguel, mesmo criança, percebia isso. Um dia, voltando da visitação, ele disse no carro, pai, quando eu fizer 18 anos, eu não preciso mais ir lá, né? Não precisa. Então tá bom. Eu vou até lá porque o juiz mandou. Mas quando eu crescer, eu escolho. E Gustavo soube que o filho tinha aprendido algo importante. Que família não é sangue. É quem fica. Quem protege. Quem ama de verdade. Sônia Mesquita foi condenada a 2 anos de prisão em regime semiaberto por lesão corporal e maus tratos. Perdeu o direito de trabalhar com crianças para sempre.
Seu nome foi incluído em listas de pessoas com antecedentes violentos. Quando saiu da prisão, ninguém quis contratá-la. Patrícia tinha cortado todo o contato. A família tinha virado as costas. Ela acabou trabalhando como faxineira num prédio comercial, de noite, sozinha. Às vezes pensava no Miguel, no que tinha feito, mas nunca sentiu remorso de verdade. Só raiva por ter sido pega. Patrícia se mudou para outra cidade. Não aguentou os olhares no clube, as fofocas, o isolamento social. Tentou reconstruir a vida, mas a mancha na reputação era permanente. Cada vez que tentava fazer amizade nova, alguém descobria a história e se afastava. Ela visitava Miguel uma vez por mês agora. Ele tinha pedido para reduzir e o juiz concordou. Mas os encontros eram sempre tensos, sempre tristes. Um dia ela perguntou: "Você me perdoa, Miguel?" Ele pensou por um longo momento. Tinha 9 anos agora, mais maduro que muitos adultos. "Eu não sei, mãe, mas eu não fico mais com raiva. Só fico triste, pelo que poderia ter sido e não foi." Foi a resposta mais honesta que ela já recebeu, e a mais devastadora. Eline e Gustavo tiveram uma filha, Sofia. Ela nasceu 3 anos depois do casamento, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Miguel era o irmão mais velho perfeito. Protetor, carinhoso, sempre mostrando desenhos para a irmãzinha. A mansão, que antes era vazia e silenciosa, agora era cheia de vida. Risadas, música, bagunça de brinquedos espalhados, desenhos coloridos colados na geladeira. Dona Sueli se mudou para a casa de hóspedes nos fundos. Ajudava a cuidar dos netos. Finalmente podia descansar depois de tanto tempo lutando. Luana fez faculdade de enfermagem com bolsa que Gustavo ajudou a conseguir. Formou-se no topo da turma. A família prosperou, cresceu, curou-se. Numa noite, 10 anos depois daquele dia que mudou tudo, Eline e Gustavo estavam na varanda. Os filhos já dormindo, a casa finalmente quieta. "Você se arrepende?" Ela perguntou de repente. "De quê?" "De tudo. Do processo, de ter se apaixonado pela empregada." Ela sorriu ao dizer isso. Gustavo puxou ela para mais perto. "Não, nem um segundo. Você salvou minha vida, a vida do Miguel, nos deu uma família de verdade. Eu também não me arrependo. Mesmo tendo sido difícil, mesmo tendo perdido empregos, mesmo tendo passado medo." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Valeu a pena. Sabe o que eu penso às vezes?" "O quê?" "Se você não tivesse tido coragem naquele dia, se tivesse fechado a porta e fingido que não viu." "Mas eu não fingi." "Não, você não fingiu." E isso mudou tudo. Ficaram ali sentados, olhando as estrelas, pensando em tudo que passaram e em tudo que construíram, e souberam que tinham feito certo. Que coragem não é não ter medo. É fazer o certo mesmo quando tudo está contra você. É não fechar a cortina quando alguém precisa de ajuda. É escolher proteger, mesmo que custe tudo. Porque no final, o que importa não é o dinheiro, não é a posição social, não é o que os outros vão pensar. O que importa é olhar no espelho e saber que você fez a coisa certa e conseguir dormir em paz à noite.